Olá, creators! Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais essa live do curso Jerusalém Cardíaca. Que saudade de vocês! Ficamos aí acho que umas 2 semanas, né? Na correria, a gente não conseguiu abrir live do Jerusalém Cardíaca aqui neste canal. Então nós estamos atrasados em alguns assuntos, não é mesmo? Eu lembro que a gente falou de coisas importantes aqui acerca da expectativa da Nova Jerusalém descendo do céu, e hoje nós queremos dar continuidade a esse assunto. Você que está chegando aqui agora, já deixa aqui o seu coraçãozinho nessa live, e aqui nesse cantinho aqui direito você pode também compartilhar, já fica aqui o desafio para você compartilhar essa live com pelo menos mais 5 pessoas no seu direct, para compartilhar aquilo que é bom, né? Aquela mensagem que vem de Deus para o seu coração. Nós estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, estamos aqui na casa da TV Missão Cidades, aqui na nossa emissora, que vai lançar a TV no dia 8 de setembro, com uma programação recheada aqui para vocês, que vai ter muita coisa boa. A gente vai divulgar para vocês, depois a gente vai planejar uma live só para falar da TV e falar da programação, aquilo que vai ter na nossa grade de programação aqui, que vai edificar a sua vida e vai trazer bastante coisa boa aí pra dentro da sua casa, não é não? Mas se você quiser já se adiantar, querendo tá curioso para saber o que vai rolar por aqui, você já pode acessar o Instagram da TV Missão Cidades. Eu vou passar aqui para você, olha, o arroba é @MCBrasilTV, MC Brasil TV, e você vai ficar já por dentro de tudo que tá rolando ali. Quem são as pessoas que estão conosco, quem são os novos comunicadores, quais os programas que vão ao ar aqui na TV, toda a grade de programação a gente está colocando ali, soltando pinceladinha de pouquinho a pouquinho. Luana, seja bem-vinda, bom dia, paz do Senhor. Não vem esculhambar na minha live não, Luana. Fabiana Pereira, seja bem-vinda também. Glória a Jesus, glória a Deus pela vida de vocês. Então, nós estamos aqui com muitas novidades, muita coisa boa para vir por aí, e até por isso que a gente não conseguiu abrir ainda aqui outras lives. Ficamos aí 2 semanas sem o curso Jerusalém Cardíaca, mas hoje nós estamos retomando aqui. E tem uma novidade, uma das novidades que eu posso compartilhar com vocês é que nós teremos um dia e um horário fixo para as nossas lives, tanto do Jerusalém Cardíaca, a quem você tem dado ouvidos, porque essas lives vão fazer parte também da programação da Rádio Amigos da Cidade, que é a rádio que está hospedada também aqui na TV Missão Cidades. Então, nós faremos junto essa transmissão ao vivo, tanto na rádio e simultaneamente aqui para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. Então, nós teremos dias fixos, então não vai ter para onde a gente correr, né não? Então, fiquem felizes porque nós teremos bastante conteúdo aqui, você vai poder conferir, participar tudinho com a gente em primeira mão. Beleza? Vai ser só sucesso. É sucesso ou não é sucesso, Dani? É, uhul! Aê! É um sucesso atrás do outro. Então eu tô aqui, ó. Hoje eu trouxe 2 bíblias aqui pra gente dar continuidade ao nosso assunto. A minha bíblia, essa daqui o Fabinho me deu ela já faz acho que uns 2 anos. Aqui, já tá até velhinha, ó, porque, meu Deus, eu não sou muito cuidadoso. Jesus Saves, ela é aquela versão da King James atualizada, de 1900 e não sei quantas, eu não sei de qual ano que é, acho que é 1000. Você sabe qual que é a versão da King James? Eu? É. Acho que é 1816, eu não É por aí. Alguma coisa 11, não é? 1611, achei. tá. De 1611. David de óculos, vocês viram? Ah, que chique. Eu preciso, porque eu não tenho tantos graus, assim, de dificuldade como o Fabinho tem, né? A gente fez os meus óculos, os óculos do Fabinho, da esposa dele também. Mas eu sinto que tem um pouco de como que é o nome? Estigmatismo, é isso? Isso, eu fiz o exame e deu realmente bem fraquinho, mas só o óculos já me ajuda a descansar um pouquinho a vista. E ontem mesmo eu usei aqui o dia inteiro e não tive dor de cabeça no final do dia. Então já um grande avanço, né não? Então vocês vão se acostumar agora
nível de óculos. E eu tô aqui com a Bíblia da Dani. A Dani, a Bíblia do ID. A Dani é missionária, uma bênção de Deus, e prega o evangelho nas comunidades. Ela prega o evangelho em todos os lugares. É uma bênção de Deus. Coloca aí nos comentários se vocês querem a aparição da Dani aqui. Aparição da Dani aqui na nossa live do Jerusalém Cardíaca. Vou desafiar a Dani a vir dar uma aula sobre o Sermão da Montanha aqui na live do Jerusalém Cardíaca. Quem quer? Levanta a mão. E ó, tá sucesso, hein? A Luana já disse aqui que eu quero. Todo mundo quer conhecer a Dani. Então, a Bíblia da Dani é a Almeida, deixa eu ver. A João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. É isso aí. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de fazer aqui os agradecimentos especiais aos nossos parceiros que apoiam o projeto, a Missão Creators. Nós queremos agradecer ao pastor Júnior da Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade, o nosso querido pastorzão, a Rose, que tem um quiosque lá em Ubatuba e lá na Praia do Lázaro. Então ela sempre contribui também para o avanço do nosso projeto. Nós queremos agradecer o tio Fábio Capoteiro, que sempre nos ajuda na manutenção do carro, esse carro missionário que nos traz de Maricá para São Gonçalo, para Niterói, para Rio de Janeiro, para todos os lugares aí. A gente precisa desse deslocamento e sempre que dá algum probleminha no carro, normalmente quem resolve pra gente é o tio Fábio Capoteiro, que é o pai do Fabinho. Então ele tem prazer em nos ajudar, nos abençoar. Então nós somos muito gratos por pessoas de coração voluntário, né? Do coração no reino de Deus, coração missionário. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado também a Luana, a Patrícia, a Dayana, que de vez em quando também nos ajudam. Obrigado também a minha mãe, que de vez em quando nos ajuda aqui com algum recurso. O apóstolo Washington, que confiou no nosso trabalho e nos trouxe aqui para a TV Missão Cidades para desenvolver esse projeto missionário aqui junto com vocês. Então são muitos parceiros, né? E também queria agradecer de forma especial ao Marcelo da DHR Gestão Integrada, que é o nosso parceiro. Ele tem uma empresa de treinamento de qualidade. Então você que é empresário, você que tem a sua empresa, os seus colaboradores e quer desenvolver a sua empresa para entrar nos padrões da ISO, lembra dos padrões de qualidade da ISO? Então essa empresa, a DHR Gestão Integrada, eles têm essa expertise. Eles vão conseguir trazer aí tudo aquilo que você precisa para chegar nesse padrão de qualidade da ISO. Então, eles trabalham com petróleo e gás. É uma coisa sinistra e você precisa entrar no Instagram deles para fazer contato, para poder conhecer melhor esse projeto. Eu vou deixar na descrição dessa live quando encerrar. Então, não deixe de fazer contato com o Marcelo da DHR Gestão Integrada. Beleza, minha gente? Vamos começar os nossos trabalhos. Na semana retrasada, que foi quando a gente fez a nossa última live, nós focamos muito no cuidado com os olhos, né? E olha que interessante. Naquele período lá, eu lembro que naquele dia nós tínhamos feito o nosso primeiro... tínhamos passado por uma consulta, que o Fabinho estava com dificuldade de enxergar bem e tal. Então calhou que naquele mesmo dia que a gente fez essa consulta, né, fez o exame ali do Fabinho, também foi o dia que nós separamos para falar sobre o cuidado com os olhos, que Jesus trata disso no Sermão da Montanha, ali no capítulo 5 de Mateus, do versículo 27 até o versículo 30. Se você estava aqui nessa aula, você sabe do que a gente está falando e quão profundo foi o assunto, né, sobre a importância, o que Jesus, olha como Jesus, nosso Pai Celestial, né, nosso querido Deus, ele se preocupa conosco, né, nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele se importa até mesmo como que nós vamos enxergar as coisas, né. Tem uma frase da Valnice que eu gosto muito, que ela sempre fala, olha, se eu carrego o Espírito de Deus, logo não sou eu mais que vivo, né? Paulo fala sobre isso, mas a Valnice ela traz uma reflexão acerca daquilo que nós fazemos com a nossa vida, uma vez que nós somos nascidos de novo e temos o nosso espírito recriado em Cristo. Então, já não sou eu mais que olho
através dos meus olhos, mas quem vê através dos meus olhos é o Espírito de Deus que está dentro de mim. Entende? Então, já não sou eu mais quem toco. Então, o Espírito de Deus, ele toca através de mim e ele sente com os meus sentimentos. Ele pensa com a minha mente, né? Então, os meus olhos são os olhos do Espírito Santo para enxergar aquilo que está acontecendo aqui na Terra. Então, se eu sei disso, sei que aquilo que eu coloco os meus olhos, na verdade, eu estou expondo o Espírito Santo, né, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escolho tocar, aquilo que eu escolho ver, aquilo que eu escolho falar. Na verdade, eu estou expondo o Espírito de Deus, que é santo, a essas habilidades, esses recursos que nós temos enquanto ser humano. Então, Jesus, ele vê através daquilo que eu vejo, ele sente através daquilo que eu sinto, ele pensa através daquilo que eu penso, ele reage através das minhas reações, né? Então, qual a minha responsabilidade nisso? Eu sei disso e continuo vivendo da mesma forma? Não. Eu sei disso e agora tudo muda dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de, como eu carrego o Espírito de Deus, que é santo, eu tenho a responsabilidade de não ferir a santidade daquele que mora dentro de mim. Então eu vou escolher aquilo que eu vejo, eu vou escolher aquilo que eu vou falar, eu vou escolher, vou ser intencional nos meus sentimentos, eu vou filtrar aquilo que chega até mim, porque quando chega até mim, está chegando também ao Espírito de Deus. E se eu acolho qualquer coisa, eu estou expondo o Espírito de Deus a qualquer coisa que esse mundo pode oferecer, né? E a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Seja bem-vinda, minha mãe está entrando aqui ao vivo, Diana também está aqui entrando conosco. Então, a partir de uma consciência de alguém que nasceu de novo, nós agora somos responsáveis por carregar a presença de Deus dentro de nós, porque o Espírito de Deus mora no nosso corpo. É ou não é? Não é o que a Bíblia diz? Então, eu preciso agora selecionar, minha vida agora vai ser seletiva. Uma coisa que a Valnice falou uma vez, no testemunho dela, e isso me marcou muito, que ela disse que ela recebeu o Espírito de Deus, ela tomou decisões por Jesus logo que ela era criança. E aí ela disse que ela sente ela percebeu que quando o Espírito de Deus entrou dentro dela, ela percebeu que alguém santo entrou dentro dela. Ela fala isso, e eu achei isso extraordinário. Ela fala, quando eu aceitei Jesus e tive essa experiência com Deus, recebi o Espírito de Deus, eu senti que alguém muito santo entrou dentro de mim. E aí ela começou, a partir daquele momento, a selecionar aquilo que ela ia fazer com a vida dela. Ela começou a selecionar onde ela ia colocar os olhos, a partir dali ela começou a criar estratégias, né? E ela decidiu que não é qualquer coisa que eu vou ver, porque existe alguém muito santo dentro de mim e eu preciso zelar por essa santidade. Então eu não vou ver qualquer coisa, eu não vou escutar qualquer coisa, eu não vou tocar em qualquer coisa, eu não vou fazer qualquer coisa da minha vida, porque alguém muito santo entrou dentro de mim e agora ele mora comigo. Entende? E Jesus, ele vem ensinando isso também pra gente no Sermão da Montanha. Não é longe do ensinamento de Jesus. Então na última aula nós falamos sobre isso. Nós falamos aqui acerca do adultério no coração, né? Jesus, ele estava falando de algo muito profundo, porque os antigos, eles acreditavam que se uma pessoa fosse pega no ato de adultério, como dizia a lei, essa pessoa precisava morrer por apedrejamento. Existe uma condenação de morte. Só que aí Jesus, ele vem aprofundando o assunto e vem começar a dizer para nós que o adultério, ele não começa, ele não é consolidado ali no ato sexual. Ele é consolidado a partir do momento que eu acolho o pensamento através de algo que eu enxerguei, através de algo que eu olhei, desejei e cobicei. Consegue compreender? Então aí você já começa o pecado. Ontem a gente estava na aula com o apóstolo Washington, no nosso seminário, e ele falou sobre isso, né? Ele citou esse texto e que ficou bem vivo pra gente. Ele falou que o pecado, ele não começa, né? Jesus, ele, quando está ensinando no Sermão da Montanha, o pecado, ele começa a refletir que o pecado, ele não é na consumação do ato, ele é a partir do momento que eu coloquei os meus olhos e concebi isso na minha mente. Quando aquilo entrou na minha mente, logo
eu já estou contaminado com o pecado. Olha que interessante, né? Trágico, né? A gente começa a ver que as pessoas têm essa questão da graça barata, né? Hoje em dia, que Jesus me salvou, agora eu sou livre, posso fazer o que quiser. Então a gente tem essa filosofia em muitas igrejas hoje que corrompem o verdadeiro evangelho. E quando Jesus, na verdade, ele está nos ensinando que é muito mais profundo daquilo que a gente pensa, né? Daquilo que foi pregado através da lei. Porque, afinal de contas, o Espírito de Deus habita em nós. Vamos seguir então com o nosso assunto hoje. Ele vai começar lá no capítulo 5 de Mateus, do versículos 31, e vamos falar dele até o versículo 37. Que aí a gente vai perceber que Jesus ele começa a falar de aliança. Eu lembro que, até mesmo acerca desse assunto de aliança, nós estávamos falando sobre os versículos anteriores, na última live, nós citamos Jó. Jó, Jesus estava falando sobre os olhos, né? E Jó, ele fala que ele fez uma aliança com os seus olhos para não pecar contra Deus, né? Então, logo, Jó, com essa consciência de que Deus é santo, ele entende que se ele botar os olhos em algo que o vai contaminar, vai o corromper, ele vai estar ferindo a santidade de Deus. Interessante que Jó tinha essa consciência, mas Jó não carregava dentro de si o Espírito de Deus. Hoje nós podemos carregar o Espírito de Deus, nós vivemos com ele porque Jesus Cristo precisou passar pelo que ele passou, né? Ele morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito. Jó não tinha o Espírito de Deus, mas tinha essa consciência. Quanto mais nós que temos o Espírito de Deus hoje, precisamos também ter uma consciência tão elevada quanto a de Jó. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão aí? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Jesus está falando, vai começar a tratar agora de alianças. Porque Jesus está preocupado no reino de Deus se eu sou fiel às minhas alianças ou não. Por quê? Hoje em dia, olha que coisa interessante. Principalmente aqui no Ocidente, né? A gente não tem muito esse negócio da palavra. Se você for pegar os povos do Oriente, Pastor Jorjão, seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou começar a editar o seu vídeo, Jorjão. Jorjão vai estar aqui com a gente na TV Missão Cidades. Seja bem-vindo, meu amigo, com o programa Rede ao Mar. Vai ser um podcast apaixonadíssimo. Então Jesus está preocupado com as nossas alianças e com aquilo que nós falamos. Você vai perceber sobre isso. O que acontece? Nós temos um péssimo hábito de não cumprir com a nossa palavra. Confere ou não confere? Por exemplo, quantos casamentos você tem hoje onde você faz juras de amor, você jura os votos diante de um padre, de um pastor, né, de uma liderança espiritual, diante de um juiz. Você jura viver com essa pessoa para sempre, até que a morte o separe, cuidando dela na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, né? Aquela coisa toda. E você tem no Brasil o maior índice de divórcio, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre os índices de divórcio. Aqui no Google vai dizer para mim que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios só em 2022. Ou seja, cerca de um divórcio a cada 2 casamentos em 2022. Em 2010, houve 977 mil casamentos e 239 mil divórcios, em relação de um divórcio para cada 4 casamentos. Os dados mostram também que os divórcios têm acontecido mais cedo. Seja bem-vinda, Marília. Por que isso acontece? Porque nós, infelizmente, não temos, aqui no Ocidente, você vai ver que o divórcio com o povo oriental, o índice é muito menor. Mas a gente está vendo aqui uma estatística do Brasil, que é onde nós estamos inseridos. Porque nós não temos essa cultura de que a nossa palavra ela vale alguma coisa. E isso é muito triste. E Jesus ensina sobre isso. Jesus ensina acerca do reino de Deus, que aqueles que desejam viver no reino de Deus precisa ter uma palavra fiel e verdadeira. Tanto que, quando Jesus está falando com João na sua revelação lá em Apocalipse,
João tá vendo tudo que vai acontecer, aquela coisa toda, e ele vê o trono de Deus, ele vê o final, a Nova Jerusalém descendo do céu. Jesus fala o que para João? Escreve essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Jesus, ele atesta que as suas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E muitas vezes as nossas palavras, nós, enquanto cristãos, não são fiéis e verdadeiras. E como que nós podemos dizer que nós representamos Jesus? Como é que a gente pode dizer que a gente representa Jesus se a nossa palavra é duvidosa? Se a gente combina as coisas com uma pessoa e daqui a pouco a gente esquece do que a gente combinou e começa a viver de qualquer jeito e não se preocupa com o que foi combinado. Se você marca um horário e você chega atrasado porque você não se importa em cumprir com a sua palavra. Como é que nós vamos dizer que nós representamos Jesus se as palavras de Jesus acerca daqueles que vivem no reino são fiéis e verdadeiras? Ele vai ensinar isso para nós no Sermão da Montanha. Vamos ler no versículo 31, ele vai falar sobre o casamento. Ele diz assim: foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Isso eu estou lendo na versão da... Esqueci o nome da versão. King James. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo também adultério. Então, na versão da Almeida Revista Corrigida, ele vai dizer que... Cadê? Aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que... Não, isso aqui é outra coisa, peraí. Tô fora do texto. Cadê o texto? Aqui. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Entende? Os antigos diziam por causa da lei, né? Você quer se divorciar? Então dá a carta de desquite. Mas Jesus, ele vem sendo mais profundo, reivindicando deles a palavra e os votos e o juramento que eles fizeram no ato cerimonial, matrimonial, né? Quem está chegando aqui é André Fazolo, ADLC Niterói, seja bem-vindo, e a Cássia, glória a Deus pela sua vida. Jesus, ele vem reivindicar os votos que eles fizeram diante do Senhor. E ele vai dizer que os antigos dizem que você tem que dar a carta de desquite, né? Se você quiser separar. Mas Jesus, ele faz uma condição aqui, olha o que ele está dizendo. Eu, porém, vos digo não, cadê? Isso, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e ele começa a ser bem específico aqui, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo? Ele só permite a questão do divórcio, a não ser que quando uma das partes comete um adultério, né? Você não tem a obrigação de permanecer fiel àquela pessoa. E aí você dá a elas, então, a carta de divórcio. Vocês estão compreendendo? Jesus, ele começa a reivindicar algo que eles estavam fazendo gratuitamente. As pessoas casavam, né, como acontece hoje. Não, talvez não como aconteça hoje, porque hoje o pecado parece que avançou mais, né? Dominou de uma forma mais ampla. Mas já naquele tempo, você tinha pessoas que se casavam e por qualquer coisa eles cancelavam o casamento, davam o divórcio. Era um negócio horrível. E aí Jesus vem colocando um certo limite acerca desse assunto. Por quê? Vale muito para Deus as alianças que nós fazemos. Os compromissos que nós assumimos diante dos homens. E isso, meus irmãos, é muito sério, porque vai além do casamento. Jesus está tratando aqui com pessoas que são casadas. Só que, na verdade, por trás do que Jesus está falando aqui, ele está querendo nos ensinar
que a nossa palavra, né, o nosso compromisso, ele vale muito mais. Porque Jesus, as palavras de Jesus, como ele diz lá em Apocalipse, são verdadeiras e fiéis. Vocês estão entendendo? E aí ele continua dizendo no texto uma coisa interessante, que agora ele vai falar sobre votos e juramentos. Ele continua dizendo no versículo 33, também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, olha isso, mas cumprirá rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jurei de forma alguma, nem pelos céus que são o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. E o que passar disso é procedente do maligno. Deixa eu ver como está na outra versão aqui. Seja, porém, o vosso... Não, peraí. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? A nós sermos fiéis nas nossas palavras. Ele está querendo nos ensinar que no reino de Deus, né, a verdade ela prevalece. A palavra ela tem um peso, um significado. Você está entendendo? Então aquilo que é escrito, aquilo que é professado, e a gente já estudou aqui acerca da palavra. Nós já estudamos e nós vamos trazer depois um curso aqui para vocês, para a gente refletir junto, acerca da bênção e da maldição, o significado importante e espiritual das nossas palavras. Porque as nossas palavras, elas, como a Bíblia fala, né, a palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que ela foi enviada para fazer. Então, Jesus ele está preocupado com a nossa palavra. Se nós somos fiéis na nossa palavra ou não. E, meus irmãos, nós fomos construídos num mundo onde nós pensamos que a nossa palavra ela não vale nada. E realmente nós precisamos começar a observar essas coisas se nós queremos fazer parte do reino de Deus. Porque no reino de Deus a palavra ela tem peso, ela tem significado, ela tem um motivo de acontecer. Então, se eu vou assumir um compromisso com alguém, eu preciso ser fiel e manter o meu compromisso até o fim. Se eu digo que vou fazer, então eu vou fazer. Se eu digo que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Que a minha palavra não seja duvidosa. Porque como que as pessoas vão dar crédito? Eu já errei aqui com vocês. Falei aqui na semana passada que nós íamos ter live. E nós não tivemos live. Você está entendendo? Como a nossa palavra é duvidosa? E como isso não se encaixa nos padrões do reino de Deus? Porque Jesus ele está nos ensinando, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. E o que passa disso é procedência maligna. E eu vou te dizer uma coisa, o que é de procedência maligna, se você... A última coisa que Satanás quer é fazer com que você seja uma pessoa de credibilidade do reino de Deus, né? Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam que você representa um reino sacerdotal. Isso é a última coisa que o diabo quer. Então, quando você assume um compromisso, o que vai acontecer com você? No seu dia, com certeza o diabo vai colocar alguém ali, uma pessoa ou algum outro compromisso para substituir aquele compromisso que você firmou com alguém. Diz aí, e muitas vezes vem disfarçado de coisa boa, vem disfarçado de obra de Deus. Só que a nossa palavra ela precisa ser validada. É isso que Jesus está nos ensinando. Então eu estou até assumindo aqui um pecado meu da semana passada. Disse que ia ter e não teve. Se eu disse que ia ter, eu precisava criar um jeito, um caminho de fazer acontecer.
Porque eu assumi um compromisso. Você tá entendendo? Ah, David, mas isso é muito radical, isso é muito duro. Vai falar com Jesus, olha o que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. O próprio Jesus, ele vem afirmando que a nossa palavra, ela tem peso e ela tem significado. E ela tem propósito. Amém? Então Jesus, ele está preocupado com a forma com que nós falamos. Como nós nos colocamos à disposição das coisas. Porque nós estamos representando... Gente, uma coisa que nós precisamos entender. Nós estamos representando Jesus. Vou ler com vocês o Apocalipse, porque eu só citei e não li. É bom a gente ler o texto, porque alguém pode pensar, mas o David está variando. Não, o texto está dizendo. Cadê? Apocalipse 22, se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser interessante a gente refletir junto acerca disso. Apocalipse 22. Cadê? Aqui. Vamos começar do 22 a partir do versículo 1. Diz assim: Mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A gente vai falar sobre esse assunto depois, que é bem interessante. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: escreve estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, Jesus está nos ensinando aqui, através da revelação de João, acerca dos últimos dias, que as palavras dele são fiéis e verdadeiras. E como ele nos ensina no Sermão da Montanha, as nossas palavras, como representantes de Jesus, do seu reino, também devem ser fiéis e verdadeiras. Seja o nosso sim, sim, o nosso não, não, o que passa disso é procedência maligna. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas, já confessionei para vocês aqui da semana passada, não consegui fazer a live. Deveria ter aberto, nem que fosse de meia-noite. Mas deveria, porque eu me comprometi com vocês. Então, eu tento o máximo que eu posso e nós precisamos compreender, precisamos tentar seguir o Cordeiro. Como que é o Cordeiro? Qual é o estilo de vida do Cordeiro? Qual é o estilo de vida daquele que representa Jesus? Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Ele está preocupado com os nossos compromissos. Ele está preocupado com as nossas palavras. Porque palavras no reino de Deus têm peso, significado e propósito. Talvez não tenha aqui no Ocidente porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas as pessoas, na verdade, elas estão distantes daquilo que é a realidade do reino de Deus. Amém? Nós precisamos construir essa mentalidade. Lembra da barra de Melina que nós falamos aqui? Demora às vezes 6 meses para você construir uma ideia, para você se convencer daquela ideia e aquilo fazer parte de você. Então nós precisamos nos esforçar para poder viver aquilo que Deus espera de nós acerca do seu reino, como representantes de Jesus. Amém, meus amigos? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ana Lídia, a profeta menor chegando aqui, seja bem-vinda.
Beleza, minha gente? Um beijo então no coração de vocês, já que ninguém tem nenhuma pergunta pra fazer. Qualquer coisa pode chamar no direct, pode chamar no WhatsApp. Nós temos aqui bastante coisa pra gente refletir junto. Fabinho vai abrir live, Fabinho? Vai? Fabinho vai abrir a live do A Quem Você Tem Dado Ouvidos. Será que você tem dado ouvidos à voz enganosa da serpente ou à voz do Espírito de Deus? Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração. Não vou me afirmar aqui, mas eu vou me esforçar para amanhã conseguir fazer mais uma live com vocês. E a partir de aqui, vai ter que ser assim. Não posso dizer que eu vou abrir e vou fazer, porque às vezes pode acontecer de acontecer alguma coisa muito, sei lá, extraordinária e eu não conseguir fazer. Então, fica aqui na expectativa, vou avisando por aqui, talvez nos stories, talvez aviso também no grupo do WhatsApp. Mas o meu desejo é estar aqui com vocês amanhã pra gente bater mais um papo acerca do curso Jerusalém Cardíaca, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, fiquem com Deus, tchau!